Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Olá para você que me ouve aqui pela Rádio Cloud Coaching, é Juliana Poloni falando aqui com você. Nosso espaço semanal de trocas, de reflexões, de informações também sobre mediação, negociação, colaboração e convivência. Esses são os meus temas aqui dos programas e todos muito conectados com o meu trabalho, com a atividade que eu faço no dia a dia. Originalmente sou advogada e fui ao longo da minha carreira como advogada descobrindo que outros métodos para resolver conflitos, que não aquele tradicional de oferecer uma petição, um pedido ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário então convocar a outra parte para responder e dar uma decisão sobre essa situação de conflitos. Para além dessa possibilidade, existem muitas outras. E eu fui descobrindo ao longo da minha carreira e me encantando cada vez mais com o caminho das relações humanas, o caminho dos diálogos, da colaboração. E no fundo, tudo tem a ver com a convivência, né? Os conflitos, eles surgem, eles são construídos. Essa é a minha crença, a abordagem teórica que eu trabalho. Que os conflitos são construídos nas relações, assim como a gente constrói tudo a partir das nossas relações, né? Até a nossa própria identidade, muitas vezes, é construída a partir das nossas relações. Quantas vezes as pessoas falam, nossa, eu sou uma pessoa muito difícil. Quem te contou que você é difícil? Quem te deu essa narrativa a partir disso? Como isso foi sendo construído ao longo da sua vida, né? Só para dar um exemplo aqui de como as coisas vão sendo construídas na nossa vida, né? Como alguém também vai se construindo uma pessoa trabalhadora, como alguém vai se construindo alguém estudioso. Então, todas essas virtudes, esses lugares onde a gente vai sendo colocado ao longo da vida, se forem fazendo sentido pra gente, a gente vai perpetuando. E senão a gente se rebela e aí que surgem os conflitos. Mas eu estava pensando que o quanto essa possibilidade de receber uma demanda do cliente, do meu trabalho, o quanto de possibilidades tem disso. E aí não é à toa, eu não sei se eu já falei aqui, mas não é à toa que o nome da minha empresa é Plural Desenvolvimento Humano. Acho que já falei o nome da minha empresa aqui. E essa ideia de pluralidade, né? Pluralidade diz respeito à diversidade, diz respeito a múltiplas possibilidades de solução, diz respeito à possibilidade da gente conviver nas nossas diferenças. E não só diferenças, gente, de pessoas e outras pessoas. Às vezes dentro de nós mesmos tem muita diversidade de possibilidades, né? E a gente às vezes entra em conflito, o que a gente chama de conflito intrapessoal, que é para tomar decisão. Então, também a mediação tem esse aspecto da tomada de decisão, de uma forma de apoio para a tomada de decisão das pessoas, porque a partir dessa reflexão que um mediador, facilitador de diálogos, está conduzindo, a pessoa vai chegando naquilo que é importante para ela. Então, tem muitas coisas, né, que embasam esse processo. Gente, é tanta coisa, é tanto conhecimento. Eu, quando comecei a trabalhar com isso, não fazia ideia do tanto de conhecimento que isso envolve. E assim, é como se fosse uma coisa vai puxando a outra, que vai puxando a outra, que vai puxando a outra. Eu sempre falo aqui nos meus programas e eu gosto muito, tenho muitas fontes assim do meu trabalho, né, das abordagens teóricas, mas eu trabalho a partir de uma abordagem da psicologia social naquilo que diz respeito à postura, que se chama construcionismo social. A postura desse profissional que trabalha em relação com o cliente. Então, eu não trabalho para o cliente
impondo as minhas coisas, dizendo para os clientes o que eles têm que fazer, deste lugar de especialista que impõe o seu saber sobre o saber das pessoas que o procuram. Porque isso é uma coisa que acontece muito, né, na nossa cultura tradicional. Existe muito esse processo. A gente procura um especialista em determinado assunto e como a gente pouco sabe daquilo, o especialista fala, a gente acredita como se fosse a única possibilidade. E justamente a pluralidade que a gente está conversando aqui, a pluralidade nos remete a... tem muitas possibilidades de solução. E aí eu volto também numa outra vertente teórica que eu também sempre trago aqui nos programas, nas nossas conversas, que é o programa de negociação da Escola de Harvard. Porque nesse programa de negociação, eles também foram desenvolvendo essa complexidade que a gente está conversando aqui. Começaram lá na década de 80 com uma metodologia de negociação. Mas eles foram percebendo que essa metodologia de negociação, para que ela funcionasse, tem muitas coisas que estão subjacentes, ou seja, que a gente não vê, que estão ali baseado nas emoções, na forma como as pessoas se comunicam, nas histórias que elas têm de vida, naquilo que elas querem preservar sobre suas identidades. Enfim, começa um monte de coisa ali. Um efeito ali, a gente pode imaginar um rizoma, sabe? Então, tem rizoma é uma forma das plantas se apresentarem que elas vão por baixo da terra se ligando. Elas têm toda uma conexão e é isso que vai acontecendo, sabe? Esse efeito rizomático das nossas relações, porque elas vão se conectando umas com as outras e aquilo vai também trazendo mais complexidade para as nossas vidas e para os nosso convívio com as pessoas, seja a pessoa da família, seja a pessoa do trabalho, né? Então, em tese, em tudo que eu faço tem essa base convivência. Mas aí chega uma pessoa para mim e fala, Juliana, tá acontecendo tal coisa. Como é que você pode me ajudar? E a partir disso, dessa escuta, eu trago algumas ideias para as pessoas, para que elas possam, então, pensar qual caminho elas querem seguir, qual caminho vai fazer sentido. Então, isso pode ser uma mentoria, isso pode ser uma negociação com a outra pessoa, isso pode ser uma mediação, facilitar a conversa entre as pessoas comigo no meio, né? Isso pode ser, de repente, de um contexto um pouco mais amplo, um treinamento, pode ser círculo de diálogo, pode ser uma metodologia de investigação apreciativa. Tem tanta coisa de possibilidade e eu acho que isso... E aí eu vou pensando nessas coisas, gente, aí eu vou falando, puxa, que nome que eu poderia mesmo ter para minha empresa? É plural. É plural, e é plural tudo isso que envolve esse contexto das relações humanas. E aí, quando essa possibilidade, né, o cliente chega... Então, essa semana, vou dar alguns exemplos para vocês, né? Eu tenho, por exemplo, clientes que chegam, são sócias, sócios, homens, mulheres, né? E aí eles falam, nosso relacionamento tá péssimo. Queríamos conversar sobre isso. Aí eu recebi também um outro contato há um tempo atrás, pessoa falando assim, oi, eu tenho um relacionamento muito ruim com meu irmão como sócio. Eu adoro meu irmão, mas eu não tô conseguindo ser sócio dele. E eu não quero nem vender minha parte, eu quero fazer dar certo essa empresa. Outro chega e fala, olha, Juliana, eu já me separei, já tô morando em outra casa, cada um tá na sua casa, né? As pessoas já estão em outras casas. E só que não tá difícil a gente lidar com os nossos filhos, porque fulano, a minha esposa, mudou de bairro e deu uma complicação lá nos nossos horários. Tá, vamos conversar sobre isso. Aí vem uma outra situação e fala, nossa, olha, eu tenho uma empresa familiar e eu presto serviços para uma outra empresa familiar que somos todos da mesma família. Primos prestando serviço para primos
E a complexidade dessas situações, gente, é enorme, é gigante. Não adianta só eu resolver um determinado ponto. Então, vamos combinar isso, X, e deixa resolvido. Não vai ficar resolvido, porque tem relações. Tem essa parte do rizoma que tá ali toda ligada por baixo que a gente não tá enxergando. Então, a multiplicidade e a pluralidade que a gente promove em relação à mediação e essas conversas todas, isso vai fazendo com que a gente tenha relações mais sustentáveis no tempo. E quando a gente faz acordos, esses acordos também eles conseguem se manter, porque eles não foram feitos num ponto só, localizados. Eles foram feitos a partir de toda a compreensão da complexidade dessas estruturas. Eu vou parar aqui e eu vou continuar essa conversa na próxima semana, porque acho que tem muita coisa ainda para a gente falar sobre isso. Eu agradeço a sua audiência, a sua companhia, você que está me ouvindo aí. Se quiser, entre em contato comigo, eu estou nas redes sociais, Juliana Poloni, e a gente pode se conectar e continuar trocando ideias também em outros espaços. Um abraço e até lá! Final do programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Não perca Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas e na quarta, às 9 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.